Olá, bom dia para você. A partir de agora estamos juntos no Poder e Negócios. E o nosso assunto hoje é comércio, a movimentação, as campanhas e os empregos no Recife. O nosso convidado é o presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, Fred Leal. Obrigada, presidente, por estar aqui com a gente. Bom dia. Prazer é todo nosso. Bom dia, Meire. Prazer é todo nosso. 2022 começou ainda sob forte pressão da pandemia, muita gente ainda sem dinheiro. Como é que está a movimentação no comércio do centro do Recife e no comércio dos bairros? Olha, Meire, é importante a gente analisar o 2021. Como é que foi 2021 em relação? A gente saiu, em 2020 teve a pandemia, nós todos imaginávamos que 2021 ia ter grande retomada, mas ele teve o repique, diminuiu um pouco, mas voltou no fim do ano a pandemia. Então, 2021 foi um ano já muito difícil, principalmente pressionado pelos aumentos de custos. A inflação chegou a 2 dígitos, a gente teve aumento de petróleo, energia, enfim, tudo a gente já sabe. Então, 2021 já foi o dezembro já foi um mês que não foi aquilo que o lojista esperava. Nós entramos em 2022 com um rescaldo disso, ou seja, 2022 nós vamos ter um trimestre já previsto, muito difícil, porque você continua a inflação não, pelo menos a previsão é que esse trimestre não caia muito, vai cair durante o ano todo. Você tem os aumentos de custos, né? Gasolina, gás de cozinha, isso tudo afeta muito o consumidor, então deixou ele sem renda. Poucos trabalhadores e poucas profissões tiveram aumento de renda efetivo. E o início do ano, comumente, já tem muitas contas a serem pagas. Exatamente. Né? IPTU, e o pior IPVA, disso tudo é que a gente começou o início do ano com o repique do Covid, essa Ômicron aí. Então, isso retrai alguns setores que realmente fica nesse problema de sair de casa, não sair de casa frequente. Então, isso retrai muito o consumidor. Então, a gente vai ter aí um trimestre difícil, principalmente porque nós não vamos ter carnaval. Carnaval é um setor que movimenta a economia muito e que repercute no comércio. Você tem o setor de serviço, de festa, o dinheiro roda, bar, restaurante, então isso cria todo um clima que é importante para que, no fim, ele repercute no varejo. Tem algum setor específico, presidente? Confecção, que é muito importante, adereços, confecção. Isso é um setor que depende muito de festa, depende muito de vocês. Se você não vai para os lugares, você não precisa se vestir. Você fica sem realmente, o aspecto social de você frequentar os lugares é que faz com que o setor de confecção. Então, nós vamos ter aí um trimestre difícil. O mês de fevereiro vai ser um dos meses mais curtos do ano. Nós vamos ter praticamente terminando o mês, dia 25, que é a sexta-feira. Houve o decreto do governo enrijecendo as restrições. Que tem que ser, a gente acha que tem que ser de qualquer maneira, porque a consequência da evolução do Ômicron é muito ruim também. Então, teve isso também, então nós vamos ter um mês de fevereiro também difícil, já está um mês difícil. Tem algum setor que considerou algum percentual de expansão, algum setor que cresceu, mesmo diante da pandemia? Olha, o setor de serviço, ele começou a se animar em novembro e dezembro, porque aí o setor de bar, restaurante, festa. Mas aí veio justamente esse novo repique e ele voltou. Esse setor é extremamente importante para o varejo, porque ele movimenta muita coisa. Teve alguns setores que sentiram muito, eletrodoméstico não teve um dezembro bom. Primeira razão, os preços cresceram muito, os insumos como petróleo, plástico, tecnologia, chips, fizeram com que esses setores tivessem os preços muito aumentados. Então eles tiveram problemas e além de um fator fundamental que é os juros, né? Os juros aumentaram, isso repercute muito no crediário, que é um setor que depende muito do crediário. Então tudo isso a gente chama assim uma tempestade perfeita para que o varejo realmente já estava previsto um trimestre muito difícil. Bom, então dentro dessa tempestade a gente também se preocupa com aquela pessoa que está ali precisando do emprego. Antes a gente via, né, as ofertas de emprego, as aberturas de vagas. Como é que está esse setor hoje? Né? Como é que os lojistas eles estão se comportando para segurar os empregos dos funcionários? Nós não tivemos em dezembro, a gente sempre em novembro e dezembro tem um aumento daquele que chamam emprego temporário, né? Evidentemente houve, mas de um percentual muito pequeno. Em janeiro, você praticamente não há abertura de novos cargos e novas profissões para o setor de varejo especificamente. Tem alguns setores que estão tendo problema de mão de obra, principalmente o setor de tecnologia. São programadores, são analistas de sistemas. Esse setor
está tendo dificuldade. Esse setor é um setor que está precisando de mão de obra. Mas o setor de varejo especificamente, ele não vai contratar, pelo menos eu acho que nesse trimestre. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um caixa, de um balconista, de um vendedor, de uma pessoa que faz a conferência do estoque, essas funções, elas oferecem possibilidade de crescimento ou de retração? Essas funções, elas dependem exatamente do movimento do varejo. Como está se prevendo que o movimento do varejo neste trimestre caia em relação ao ano passado, eu acho que vai haver uma retração. Não vai haver uma demissão, porque eu acho que o varejista já trabalhou já o ano passado com um quadro muito enxuto. O que não vai haver é retenção dessas pessoas que estavam no emprego temporário de dezembro em janeiro. Então, o lojista aproveita para fazer melhorar as pessoas que tiveram melhores sucessos, tiveram melhores desempenhos no mês de janeiro, no mês de dezembro e ficam em janeiro. Eles fazem uma espécie de uma recolocação. Mas eu acho que aumento efetivo, infelizmente, aumento de vagas, eu acho que não vai ter nesse trimestre. Veja bem, especificamente para o setor de varejo, como eu falei, o setor de tecnologia está precisando de mão de obra. Bom, a gente também fica pensando naquelas pessoas que estão sem dinheiro para pagar a conta. Como é que está a inadimplência? Tem muita gente devendo na praça? Olha, a inadimplência ela praticamente se estabilizou. Ela foi muito alta no ano passado, mas o que é que ocorreu? O consumidor se retraiu. Então ele teve mais consciência, ele teve receio, ele teve medo, então se retraiu. Isso reflete no baixo rendimento e baixo crescimento do varejo e, consequentemente, como ele se retraiu, ele deixou de comprar. Um problema maior desse trimestre, inclusive, eu chamo sempre de trimestre porque eu considero que o janeiro, fevereiro e março é uma coisa só, é férias, carnaval, enfim. Nós temos aí alguns fatores que são importantíssimos para a perda de renda, vamos chamar assim. É o IPVA, é o IPTU, mensalidade escolar. Mensalidade escolar. Matrícula, material de escola. Isso tudo faz com que o consumidor perca a renda no sentido de dizer a renda dele não é suficiente para ele ter aquele percentual de gasto nesse tipo de comércio, né, no comércio no geral. Então, o que eu acredito é que há uma perda de renda efetiva do consumidor. E a gente não está nem falando no aumento de energia, aumento de gás de cozinha, aumento de gás. Alimentação também, que está nas alturas. Nas alturas. Então, tudo isso fez com que houvesse uma perda de renda do consumidor. Que eu acho que, mesmo o governo aumentando aquele Auxílio Brasil e tal, melhora um pouco. Eu acho que ao longo desse ano as coisas vai depender muito. Nós estamos aí numa imprevisibilidade muito grande por causa das eleições. Então, tudo acontece, ninguém sabe, é um vai e volta danado. Você veja, o próprio governo do Estado agora fecha, não fecha, fecha o carnaval, não fecha. Está sentindo, né? Um termômetro do que está acontecendo, dos números da doença. Isso cria uma imprevisibilidade para o varejo e faz com que o varejo recue esperando um pouco mais uma previsão mais efetiva. Não vai ser um trimestre fácil, o varejo está apresentando para isso, mas eu digo sempre que o varejo é muito resiliente, né? Ele cria, ele inventa, ele faz promoção, ele baixa preço. Então até porque todo mundo precisa um do outro, né? Nós consumidores precisamos dos lojistas, né? Dos comerciantes, e os comerciantes precisam dos consumidores. Presidente, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o comércio do Recife e também sobre as campanhas. Fica com a gente. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre o comércio do Recife. O nosso convidado é o presidente da CDL Recife, Fred Leal. Fred, a gente vai conversar agora sobre preços, né? Muita gente sai para fazer compras, mas sempre na esperança de encontrar uma promoção, uma liquidação. Como estão as campanhas a partir de fevereiro? Olha, a gente está aí prevendo, basicamente são 3 campanhas que a gente está imaginando esse ano. Uma campanha específica do Liquida, né, que é uma campanha que já vem há mais de 10 anos. A gente está vendo qual é a época que a gente vai fazer. Nós estamos pensando em fazer uma campanha especificamente para o centro do Recife, porque tem um programa de revitalização do centro. E nossa campanha de fim do ano, que é o Natal Premiado, que tem dado muito certo. Então, mas uma coisa importante, eu acho que os preços na ponta do varejo, principalmente no setor de confecções, estão mais baixos. Porque o pessoal está precisando vender, está precisando desovar estoque. Não, no setor do eletrodoméstico, não. Esses preços realmente estão mais altos.
Mas no setor de confecção, eu acho que os preços estão melhores do que o ano passado. E o consumidor, ele sempre fica esperando uma data comemorativa, principalmente, para ir em busca de uma promoção, de uma liquidação. Eu queria saber como é que é feita essa conta, né, entre a sustentabilidade, na verdade, né? Como é que o comerciante consegue se sustentar e também, ao mesmo tempo, atrair a atenção do consumidor. Na realidade, cada um, quer dizer, você tem as grandes campanhas, as grandes datas nacionais, mas cada um hoje faz dependendo da sua necessidade. O comércio está tendo, você está vendo os shopping centers, eles têm feito muita campanha de férias. Eu estive no shopping, quer dizer, que estão sofrendo também por causa desse fluxo do problema da pandemia, mas você vê que tem campanhas para criança, para as férias e assim por diante, carnaval, enfim. Então, na realidade, cada um faz a sua promoção, quer dizer, principalmente aí é um jogo com a indústria e o varejo que eles procuram negociar, né? Então, do que a gente está imaginando, nós estamos pela frente aí, geralmente esse primeiro trimestre é o carnaval e férias, que esse ano foi prejudicado por conta de tudo isso. Você em abril não tem muita coisa, maio é Dia das Mães. E assim mas tem aí a Semana Santa, que também dá uma mexida no comércio. Mas muito específica. A Semana Santa é muito específica, porque a Semana Santa não aquece muito o setor de confecção, aquece muito o setor de alimentos, né? O setor de alimentos, que esse está com, não é que esteja com problema, mas esse está com, os preços estão muito altos do alimento. Todo mundo está sentindo isso, né? Os preços estão aumentados tremendamente. Comprando mais o básico, né? As famílias estão fazendo assim, comprando mais o básico. Selecionando mais e vai comprar. Esse é um setor que cresce, evidentemente, com a Semana Santa. Que eu imagino que é em abril, né? A Semana Santa deve ser em abril, né? Mais ou menos. Mas não é um setor que aquece o varejo. Aquece muito o setor de hotel, de pousada e tal, que a gente espera que até a Semana Santa as coisas estejam mais liberadas. O senhor falou aí sobre a revitalização do centro do Recife. De alguma forma não, aliás, de todas as formas impacta todas as atividades que estão acontecendo ali. No caso do comércio, qual é o maior benefício para os lojistas? Olha, o prefeito João Campos, ele teve uma coragem grande e era uma ação que a gente há mais de 20 anos a gente diz para a prefeitura, precisa ter uma gerência para o centro, precisa ter uma secretaria. E o prefeito, no fim do ano, ele instituiu praticamente uma secretaria, que é o Recentro, é uma secretaria que está olhando só para o centro. A importância do centro é muito grande, não é só para o comércio, é para o cidadão como um todo. Então foi criado o Recentro com o Estado de Secretaria, colocou uma profissional extremamente competente lá e está trabalhando. O Recentro está conversando com todas as entidades, eles têm conversou com o CDL para saber quais são as ações e ele vai cuidar somente do centro. Então isso é uma repercussão muito grande, tanto para o setor de turismo, setor de moradia, que é uma das ações que a gente mais entende que é fundamental para o centro, e aí repercute no comércio. O comércio precisa disso, a gente tem um centro ainda vigoroso, não tanto como era o passado. Você tem uma Conde da Boa Vista, você tem uma Rua da Imperatriz, está sofrendo muito, Rua Nova, você tem a Rua da Palma, que teve uma certa, você tem o bairro São José, que é um comércio. Então isso é muito importante. E você tem, inclusive, o setor tecnológico do bairro do Recife, tem alguns eventos, quer dizer, algumas ações que estão sendo feitas lá, como o hotel. Tem um hotel sendo construído, tem o Hotel do Moinho, enfim. Isso tudo faz com que as pessoas olhem para o centro diferente. Então, isso foi uma ação extremamente importante da Prefeitura. O Recentro é uma realidade, então nós estamos apostando, estamos parceiros do Recentro, como se fosse um projeto que a gente tem uma visão muito objetiva sobre ele, estamos apoiando, estamos discutindo, estamos cobrando, que é muito importante. Nos outros bairros, a Prefeitura tem feito algumas ações nos outros bairros. Né? Era exatamente essa a minha preocupação. O que é que está acontecendo com os bairros mais afastados do centro do Recife? Ele tem feito umas ações nos mercados públicos, né? Tentando revitalizar um pouco. Madalena é um processo ainda que está em contínua evolução. Outro setor que sofreu muito é o shopping center, porque eles estão mudando um pouco a postura. O shopping center virou um grande centro de lazer, relacionamento, serviço. Mas eles vão conseguir mudar um pouco isso, quer dizer. E a gente está disso do que está discutindo, viu, Meire? A gente está esquecendo do comércio online, né? Sim, que é fortíssimo. Tem a questão da segurança, da praticidade e dos descontos, que competem muito com as lojas físicas. E a gente vê, a pandemia trouxe 10 anos, 20 anos, trouxe para cá toda essa evolução. Então, é uma realidade. A gente hoje discute muito isso, quer dizer, a loja física vai acabar? Não, a loja física vai continuar, só que ela vai mudar um pouco o foco dela. Então, você tem que entender que o comércio tem que ser
A gente chama digital, tem que ser físico e digital, é uma coisa só. Você não entende mais o que é uma coisa e o que é outra. Você procura o preço na internet, vai buscar na loja e assim por diante. Então, evidentemente que tudo isso tem que mudar a postura do lojista. O lojista tem que entender isso e achar que aquele comércio de 3, 4, 5, 6 anos atrás vai continuar. Não, então, diante da sua mudar. expertise nessa avaliação, presidente, como deveria ser o comerciante do futuro? Como é que ele pode se preparar para entrar nesse mercado de trabalho? Ele precisa entender que a digitalização veio para ficar. O celular, a internet, o 5G, tudo isso veio para modificar. Não dá para você não estar nisso, mesmo pequeno lojista como o grande lojista. Você tem que estar nisso. E entender que o comércio hoje é um termo que eu não gosto muito, chama-se omnichannel, quer dizer, todos os canais. Você tem que perguntar ao consumidor, você quer entrar por que canal? Você quer ir na loja, você quer comprar pelo site, você quer comprar nos marketplaces. Então, o lojista tem que entrar nesse mundo digital. Com cuidado, né? Com o time perfeito também, você não vai digitalizar tudo de uma vez toda. Então tem que ter o time perfeito, tem que ter uma assessoria boa, mas é fundamental que você entre nesse mundo, porque esse é um mundo irreversível. Quando o senhor fala o lojista, é preciso considerar a equipe do lojista, né? E aí eu pergunto sobre a capacitação dos funcionários, porque cada vez mais, né, os empregadores estão cobrando uma eficiência, né, que é top dos funcionários. Então, assim, a gente falou agora há pouco do caixa, do balconista, do vendedor. Eles também vão precisar mudar o perfil para se adaptar a essa nova configuração? Com certeza. Esse é um novo tipo de trabalho. Eu não estou falando nem no trabalho tecnológico, eu estou falando do trabalho do varejo que você falou. A gente tem entidades como o SESC, SENAC, que adaptaram os cursos para poder atender a essa nova demanda digital. O vendedor hoje não pode ser o vendedor qualquer, aquele vendedor de gravatinha que espera o cliente, não é mais isso. Se você for em algumas lojas hoje, no shopping center de eletrodoméstico, você entra lá e diz, olha, eu vi na internet, o próprio vendedor da loja pega o laptop ali junto, quando não pega o celular, e faz a compra para você pela internet. Então não é mais aquele vendedor que fica, né? Mudou tudo ali, até sapato. Você compra roupa, sapato, você compra tudo. A dificuldade é só provar para ver se cabe, né? Não tem problema, sabe por quê? Primeiro, um setor que cresceu muito, que eu esqueci, logística. Foi cresceu tremendamente. As entregas, né? E abre um potencial de emprego muito grande para o setor de lojista, separador, estoquista, mas aí no outro perfil, um perfil mais tecnológico. A pessoa, hoje não dá para você entrar em nenhum lugar que você não esteja extremamente na sua cabeça o aspecto digital. Mesmo o vendedor. E, Meire, tem uma outra coisa muito importante. O setor online, ele entendeu essa preocupação sua de você comprar alguma coisa e não gostar. Olha, Meire, é uma experiência fantástica, porque você devolve na mesma hora, sem nenhum problema. Não sei se você sabe como funciona. Você recebe, ele manda um número para você, você vai no correio, apresenta um número, entrega o produto e tchau. E antes de fazer essa negociação, né, a gente sempre reforça aqui, saber se aquela loja virtual é confiável, né, saber a procedência, ver os comentários. Isso tudo é muito importante antes de você jogar o cartão de crédito, de fazer uma compra alta, né, e assim por diante. A gente precisa ficar ligado nisso também. A digitalização provoca outro fenômeno, que é as fake, né? Os fakes. Precisa ficar muito atento a isso aí. Porque provoca isso também, quer dizer, você está. Novos golpes que estão aparecendo, deposite dinheiro na minha conta, tudo isso tem que ter cuidado. Da mesma maneira como você falou, você tem que ter cuidado se aquele site é confiável. Mas hoje você tem milhões de maneiras de saber, sabe? Você tem alguns sites, reclame aqui, não sei o quê, para você saber como é que está. Você tem os sites que são mais. Todos eles, eu digo, você compra sem nenhum problema. Você compra da China sem nenhum problema. E devolve sem nenhum problema. Está em tudo, né? Pix é uma revolução, né? Talvez seja. Você vai lá numa praia, tem uma pessoa que vai vender um caldinho no Pix. Tudo. Você vai comprar um bombom, é no Pix. E no comércio? O comércio está funcionando ainda com aqueles boletos de pagamento? Tudo é Pix, é transferência. Esse é o mercado digital. Isso é a razão, inclusive, para o crescimento de todas as fintechs, né, dos bancos digitais e tal. Isso é um novo mundo, Meire, que não tem retrocesso. A coisa vai evoluir nisso aí. O Pix é uma realidade, você falou muito bem. Você vai numa praia, você compra tudo, cachorro-quente, queijo, bebida, caipirosca, tudo no Pix. Até qualquer besteira no Pix, todo mundo tem um Pix.
Então isso é uma revolução e é importante como o brasileiro absorve isso rápido. Principalmente o comércio popular, né? Veja como absorve isso rápido. Talvez seja no país onde o Pix deu mais certo no mundo. Você sabia que nosso sistema bancário é um dos mais evoluídos do mundo? Na Europa não tem essa facilidade que tem aqui não, mesmo nos Estados Unidos, viu? Então nós temos uma facilidade de absorver essa nova tecnologia e o sistema bancário nosso é muito, muito digitalizado, cada vez mais, né? Hoje o danado é porque está tudo no celular, né? Você fica com o celular é a sua vida, né? Você hoje faz tudo por ele, né? Antigamente a gente passava no centro do Recife e via nas lojas aquele batalhão de vendedores, né? Nas lojas de calçados, nas lojas de confecções. Hoje a gente já não vê tanto assim. E assim, a preocupação é para onde esse pessoal está indo? Eles precisam entender que aquele emprego anterior não existe mais. Você vai ter um novo tipo de emprego. Aí tem uma preocupação, que é a preocupação sempre, que é educação. Capacitação. Capacitação, educação. Como eu falei, no setor do comércio, o SESC e Senac faz um grande trabalho em relação a isso, procurando capacitar esse pessoal. Não tem jeito nele, você vai ter que mudar o formato. É um processo longo, tem que investir em educação na base, mas você pega essa geração de pessoas de 10 anos, 11 anos, você dá um celular para ele e já está mexendo. Imagina a cabeça dele, o raciocínio dele já é um raciocínio digital. A gente fala sobre essa questão da virtualidade, né, da digitalização de tudo, mas tem um outro fenômeno que é importantíssimo e eu acho que esse também cativa muitos clientes, que é a humanização do atendimento, né? Você investir no cara a cara, na conversa, né? No comportamento mesmo. As pessoas estão preocupadas com isso atualmente? O senhor percebe isso? Olha, como eu falei antes, as lojas físicas não vão acabar. Mas elas vão ter muito isso que você falou, esse conceito de humanização. Ele vai ter que dar ao cliente uma experiência, ele vai ter que entrar na loja, sentir à vontade, ter uma experimentação, entendeu? Antigamente não tinha aquele negócio, não mexa nisso, não mexa aquilo. Hoje é o inverso, né? Mexa em tudo. Se sinta na loja como você se sente num ambiente mais confortável possível, precisando sentar, tomar cafezinho, brincar, jogar. A loja vai ter que se tornar um ambiente de experimentação. É preciso ter um consultor na loja para atender bem o cliente, para saber a necessidade. Você ter o consultor. Essa pegada humana, se Deus quiser, não vai deixar de existir nunca. Você vai ter que ser humano. Agora, volta a dizer você, é uma nova forma. Como eu disse a você, você vai em algumas lojas que o consultor com o celular ajuda você. Pede, inclusive, olha, eu posso botar você no meu WhatsApp, porque eu vou lhe mandar toda semana as promoções. Isso, né? Já existe, então você vai mandar pelo WhatsApp as promoções, quer dizer, é outro tipo de inter-relação, que eu acho que vai crescer. Agora, volto a dizer a você, a cabeça das pessoas precisa também mudar. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, presidente, aquele funcionário, aquele trabalhador que está precisando de emprego, ele pode botar o currículo debaixo do braço e bater de porta em porta nas lojas do centro do Recife na esperança de arrumar um emprego? Olha, ele deve, né? Eu acho que quem tem isso, ele deve procurar saber e deve, o famoso sola de sapato. Né? É assim que funciona a contratação no centro da cidade? Não é muito não, hoje você tem muitas agências, tanto do governo como algumas agências de alguns sites onde você pode se empregar, mas eu acho que ainda é muito importante, principalmente você falou do centro da cidade, a pessoa ir e procurar realmente bater de porta em porta também. Além do que se inscrever nos programas do governo, tem programas do governo do estado, programas da prefeitura, algumas entidades oferecem esse tipo de banco de empregos. Eu acho que ele tem que, olha, quem está precisando de emprego tem que gastar a sola de sapato, tem que ir atrás, tem que ver. Agora ele precisa entender também, que é muito importante, eu sei que às vezes é um pouco difícil, depende muito da educação, qual é a qualificação, o que é que ele tem a oferecer. Por exemplo, eu digo sempre o seguinte, se você não gosta de gente, não vai ser vendedor. Primeira pergunta que você tem que fazer a um vendedor, quer se qualificar para ser vendedor, você gosta de gente? Quando o turista chega aqui no Recife, ele fica procurando o lazer, né? Procurando atrativos no centro do Recife, onde é que ele sabe, onde tem loja de sapato, onde tem loja de roupa. Existe dentro dessa preocupação de revitalização, o senhor já pensou nessa possibilidade de fazer placas, de fazer orientação mesmo para nortear quem está chegando e que não conhece aquela área? Importantíssimo sua colocação. Nós estamos já pensando nós temos
um site, quer dizer, powered by CDL, né? Quer dizer, é sustentado pela CDL, que chama-se Vem para o Centro. Vem para o Centro, a gente vai desenvolver, está desenvolvendo o Vem para o Centro, para inclusive chegar onde você está colocando, quer dizer, você mapear. Evidentemente que as atrações, como você falou, está muito voltada ainda no Recife Antigo, que a gente chama. Mas eu me refiro ao comércio mesmo, para a gente revitalizar o comércio, para atrair o consumidor, né? Aquele turista que vem conhecer um pouco do que é oferecido no centro do Recife. Ele tem que poderia ter uma a gente está desenvolvendo esse Vem para o Centro, que está no Instagram, Vem para o Centro, está no Instagram já. A gente está em processo, começamos há pouco tempo, justamente oferecer isso ao turista. Agora, o turista precisa ter primeiro, sabe, Meire, que eu digo, o processo é muito complicado. Zeladoria, limpeza, segurança. Ontem, inclusive, na reunião que nós tivemos, os comerciantes, todos, em exceção, os diretores, disseram, segurança. Segurança é um setor, assim, fundamental. A gente entende que o cobertor é curto, mas segurança é um setor... Vocês têm cobrado do governo do Estado? Muito, a gente tem reunião com o 16º Batalhão, que é do Centro. Tivemos reunião ano passado, no fim do ano, para poder reforçar a operação Papai Noel, que... Agora, a gente sabe da dificuldade da Polícia Militar, mas a gente tem que cobrar, né? Agora, uma coisa importante aí, deixa eu ressaltar isso. Segurança vem com gente. Quando as pessoas morarem no centro, a se apoderar, você aumenta a segurança. Entendeu? Então, segurança é muito... Então, é por isso que morar no centro é um dos pontos fundamentais. A Prefeitura, inclusive, tem desenvolvido uma série de programas de incentivo, de IPTU, etc., para o centro do Recife. Mas é um processo que vai continuar, se Deus quiser, eu acho que vai dar certo. Bom, só para a gente finalizar, 2022 para o comércio do Recife. Difícil. Nós vamos ser difíceis porque nós temos muita imprevisibilidade. Eleição, inflação alta, custos altos. Então, vai ser, inclusive, a previsão de crescimento é muito baixa, né? Não chega a 1%. Então, vai ser um ano difícil, é um ano que a gente tem que olhar muitos custos, produtividade, ser muito consciente naquilo que vai fazer. Mas não vai ser um ano fácil. Infelizmente, não vai ser um ano fácil. Mas vamos, comércio é resiliente, viu? Ele inventa muita coisa e vai inventar e vai sair dessa de novo. E a gente vai ficar acompanhando. Presidente, muito obrigada pela entrevista. Fique à vontade, agradeço essa oportunidade. Um bom dia para o senhor. Bom dia. E o Poder em Negócios fica por aqui. A gente se encontra no próximo domingo. Tchau, até lá.